Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Tem informação, a gente aparece aqui para mais um videozinho para vocês, com muitas coisas para dizer. A mais importante delas, a questão da votação sobre a reeleição. Rolou no Conselho Deliberativo a votação, vamos dar o resultado e debater. Vamos falar sobre o Casares, que falou sobre o Rogério Ceni. Vamos falar sobre manifestações da torcida do São Paulo, da organizada, sobre torcida no estádio quinta-feira, instrumentos e tal, ou ingressos vendidos, e também sobre o time que treinou nesta terça-feira. Terça-feira. Vamos tocar a bola aqui e eu quero dizer que este vídeo que você acompanha, Arnaldo e amigos, ele tem o apoio da Helpcore. Help! O que é Helpcore? Helpcore é a corretora de saúde que vai fazer o seu plano de saúde. É só você ir nesse WhatsApp que está aqui na tela, ou no QR Code, ou no link que está na descrição. Manda sua mensagem e fala: quero fazer meu plano de saúde, vi lá na live do Arnaldo Lutirone no vídeo. O cara entende tudo de plano de saúde, vai fazer o melhor plano de saúde para você, para sua empresa, para sua família, para seus pais, para seu filho, para quem você quiser. É muito bom o cara. O cara vai escolher a dedo o melhor plano de saúde, pós-venda e tudo mais. Vai lá, fale com ele, que o cara é bom, o cara é muito bom, nesse número que está aí. E o São Paulino, vamos dizer que está precisando de plano de saúde, né? Então, por favor, vá lá. Arnaldo, vamos lá, sem perder tempo. Vamos lá. Resultado da votação, vou falar, hein? Saiu o resultado da votação sobre a emenda para ter a reeleição para a presidência do São Paulo e conselho, né? E a proposta de reeleição passou no Conselho Deliberativo, com 57 votos a favor, 68 votos contra, 2 abstenções e 26 ausências. Ou seja, o Conselho já tem lá menos de 300 caras e tem 26 que não vai votar. Mas é isso, passou a emenda no primeiro momento. Agora tem os sócios vão votar se aceitam a reeleição ou não. Na outra tentativa, os sócios votaram não. Agora é uma nova tentativa de reeleição do Casares, no momento absolutamente turbulento do São Paulo. Passou no primeiro, como se fosse o primeiro turno, primeiro lugar. No primeiro colegiado passou, que é o Conselho Deliberativo, Arnaldo. Bom, Tirone, o resultado já esperado, talvez não com tanta folga no Conselho, bastante folga, mas se não tivesse a certeza de aprovação no Conselho, tanto o Casares, presidente, quanto o Outem Ares de Abreu, presidente do Conselho, nem tentariam, né? Então, a passagem da emenda da reeleição para presidente do Executivo e presidente do Legislativo passou com folga. E agora, como você disse, resta a campanha dos sócios, que é uma outra situação. Colégio eleitoral um pouco maior, vai ficar aquela campanha do sim e do não, mobilizando o clube lá, ó, piscina, no meio da temporada, bocha, futebol society e tal, e deve acontecer no início de outubro, depois das eleições, do primeiro turno das eleições presidenciais do país, depois da final da Copa Sul-Americana, sabe se o São Paulo estará na final ou não, na reta final do Campeonato Brasileiro, né? Então vai ter mais ou menos aí um mês de campanha para juntar os sócios para a tentativa de aprovação da reeleição do presidente Júlio Casares e do presidente do Conselho, Aires de Abreu, né? Então é um resultado previsto, talvez não com tanta folga. Essa é a minha análise. E a nossa opinião é aquela. A minha, pelo menos, a sua eu já conheço também. Ok a reeleição em qualquer instância, como existem em vários clubes do país, em várias outras esferas, desde que você não se beneficie no atual mandato dessa emenda, né? Eu continuo contra esse movimento no meio da gestão, o fato é que ele passou no Conselho com alguma folga. Concordo totalmente com você. Até aprovo a reeleição, mas não nesse mandato. Aí já é casuísmo, a gente já falou sobre isso, deixou muito claro. E também outra coisa importante, nesse momento, São Paulo aí beirando a zona do rebaixamento, num jogo que tem que inverter um placar completamente difícil, uma situação complicada para o técnico, time pressionado, torcida irritada.
vai fazer um negócio que né, neste momento em que as energias deviam estar depositadas em outras coisas, no futebol, e não na reeleição. Mas, enfim, passou no primeiro momento, tem os sócios ainda. Tá falado sobre isso, Arnaldo. Bom, o Casares esteve na feira que a gente esteve ontem lá, a feira de futebol que está rolando na zona norte aqui de São Paulo. Aliás, só um parênteses, o stand do São Paulo lá é o menor entre os clubes grandes de São Paulo, o mais tímido. Tem lá 2, 3 taças lá, não tem ninguém e tal. O do Palmeiras tem telão, do Corinthians tem não sei o quê. O do São Paulo é o menor de todos, dos 3 que estão lá. Mas, de qualquer forma, o Casares foi lá e falou sobre o Rogério Ceni. Bancou o Rogério Ceni, vamos dizer. Renovamos o contrato, é um processo de longo prazo. Foi perguntado porque, claro, o Rogério Ceni está pressionado diante do que tem que fazer nessa quinta-feira na Copa Sul-Americana para ir para a final e diante do momento no Campeonato Brasileiro e das questões com a torcida. Uhum. Nessa feira, né, Brasil Futebol Expo, que participamos, tem rendido excelentes entrevistas, né? A do Vitor Pereira, a do exatamente. Luiz Castro e a do Casares. Boa, porque esses caras não falam muito para muita gente em circunstâncias adversas, digamos assim, né? E foi lá o Casares participar de palestra e tudo mais, e depois deu entrevista. Vou até reproduzir as aspas aqui para te... Eu leio aqui. Leia, então, leia as aspas sobre a permanência do Rogério Ceni, que eu acho, na verdade, foi bem enfático, na minha opinião. Eu achei que foi um pouco guerre-guerre, mas você me convenceu. Vamos lá. Ele falou o seguinte: renovamos contrato com o Ceni de forma antecipada. Portanto, a avaliação é boa e de bom trabalho. Os resultados, às vezes, não chegam no momento, mas chegam depois. Temos muita tranquilidade. É a avaliação de um exercício, e o exercício ainda não chegou. Depois ele fala: fizemos a renovação antes de um clássico com o Palmeiras, em que passamos nos pênaltis. Demonstramos ali que uma eventual queda não significaria nada, que, pela vontade do São Paulo, não teríamos que tomar uma medida de caráter emocional. Prezamos pelo planejamento e acreditamos que o trabalho deve seguir com visão ampla, disse ele. Sim. Então, também perguntado na ocasião sobre o porquê da demissão do Crespo no ano passado, nas mesmas circunstâncias do Campeonato Brasileiro. E ele falou que são contextos diferentes e que tem problemas internos que ele não pode revelar todos eles e tal para justificar a saída do Crespo lá atrás. É importante, sim, a declaração de dirigentes, mesmo que você grave, coloque no gravador e tudo mais, não é nada definitivo, mas eu acho importante porque, para mim, a questão da quinta-feira é fundamental para a continuidade do trabalho do Rogério. Para o próprio Rogério, o que a gente vem dizendo também, né, Tironi, é que Casares, Belmonte, Muricy, etc., nenhum deles tem ascendência completa sobre o Rogério. Sim. E que uma eventual saída, se for o caso, dependendo do que acontecer na quinta, dependendo do que acontecer domingo contra o Corinthians, talvez, se tiver essa possibilidade, ela parte do próprio Rogério e não da diretoria do São Paulo, né? Eu acho que é uma questão, de qualquer forma, eu acho importante para o treinador e para a digamos, paz até o momento da partida, na antevéspera de um jogo decisivo, o presidente dar essa declaração de apoio, falando do projeto a médio prazo do aconteça o que acontecer, ou como diria o outro dirigente, haja o que hajar na quinta-feira, o Rogério continua. Mesmo que seja apenas para lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e tudo mais, tudo mais. Eu acho que nesse aspecto eu acho bom, mas agora ele falou esse negócio 2 dias antes do jogo. Não é possível que ele que mude de posição na quinta-feira se o São Paulo não classificar. Eu acho que isso não vai acontecer. Claro que pode acontecer o que você fala, o Rogério Ceni falar, não, para mim não dá. Mas eu tendo a achar que não. Tendo a achar que o Rogério vai pelo menos até o fim do ano. Se é que ele pode chegar no fim do ano, ter uma campanha ridícula, ficar lá em 13º e falar, pô, fracassei, tchau. Eu acho que ele não deixaria o time nessa. Falou, pô, eu vou embora e vocês se viram. Eu concordo com você. Rápida opinião. Só para deixar claro, eu sou contra a troca de técnico em qualquer possibilidade durante uma temporada. A não ser que uma tragédia se aproxime. A não ser que
o rebaixamento se torne um negócio tão palpável e que o técnico não consiga lidar com isso. E aí, para mim, uma medida emergencial é justificada. Só nesse caso. Mesmo que o São Paulo não passe na quinta-feira, o que eu consideraria um fracasso na temporada do Rogério Ceni, fracasso, Uhum. fracasso, acho que deveria esperar o final do ano, fazer uma avaliação do que foi feito para definir a continuidade ou não, e não trocar no meio. A não ser que embique numa espiral de rebaixamento e que você perceba que o treinador, em vez de estar ajudando, está atrapalhando. Só num caso emergencial daqueles, na minha opinião. Tá certo, então tá falado. Já falamos aí sobre alguns pontos. Quero lembrar a vocês que esse vídeo que você acompanha tem o apoio da HelpCore. Faça o seu plano de saúde com a HelpCore. Todo mundo tá precisando. O Rogério, o Casares, todo São Paulino tá precisando e você também. Então vai lá, vai nesse WhatsApp que tá aqui na tela, ou nesse QR Code que você vai linkar para o WhatsApp, ou no link que tá aqui na descrição, e faz lá o seu plano com a HelpCore. O cara entende tudo de plano de saúde. O cara é bom, o cara é craque nesse assunto. Vai indicar o melhor plano de saúde para você que tem uma empresa, para o pessoal da sua empresa, para sua empresa, para sua família, para o seu pai, para idoso, para criança, para qualquer pessoa. Planos de saúde é com a HelpCore. Fala aí com o cara que vai estar nesse WhatsApp aqui. Pode falar que falou com a gente. O cara é craque. Bom, Arnaldo, vamos tentar entrar no time. Ainda não, na verdade, porque ainda sobre essas questões vamos entrar em torcida, essas questões de reeleição e tal, a torcida do São Paulo está com uma petição e uma manifestação organizada, é isso? É isso. Em relação à emenda de reeleição do Casares, alguns torcedores, não tantos, mas alguns torcedores, na segunda-feira à noite, no início da votação no Morumbi, protestaram nos portões É ali de verdade. acesso. Alguns heróis estiveram lá ontem. Exatamente. Não exatamente a torcida organizada, nem a Independente, nem a Dragões. Sim. A Independente, ela soltou um manifesto na segunda-feira, que já conta com 50 mil assinaturas, que é um quórum considerável, e planeja chegar a 100 mil com os seguintes dizeres: fim dos conselheiros vitalícios. São Paulo é prioridade. Sócios e sócios torcedores com direito a voto. Acho que isso é a questão mais importante do manifesto e que a Independente vai brigar por isso, de alguma forma. A gente chega lá. Eles se acham donos do que é nosso. Somos 20 milhões de torcedores, o mais popular, o verdadeiro clube do povo, movimentos Direta Já São Paulo Futebol Clube. Direta Já não é exatamente isso, mas a inclusão e a ampliação do colégio eleitoral seria, para mim, uma obrigação de qualquer mandatário do São Paulo. E era uma questão Concordo que o Júlio totalmente. Casares no início falava, vamos estudar Vamos tal. estudar, mas É o menor colégio eleitoral do país e a Independente, com esse manifesto 50 mil, vai buscar a inclusão de sócios torcedores no próximo pleito, seja ele para reeleger ou não o Casares, enfim. Na próxima eleição próximo do São Paulo. agora. O próximo Daqui a um vai ano. ser no ano que vem, exato. Daqui a um ano, né? E acho que também outra novidade em relação à torcida organizada é que a torcida organizada conseguiu viabilizar a presença de instrumentos e adereços no jogo contra o Atlético Goianiense na quinta-feira. Estava proibido na partida contra o Fortaleza, não teve a bateria da Independente, o estádio parecia um cemitério, mesmo com 30 mil pessoas, e a Independente prepara uma recepção não exatamente na porta, como já virou tradição, e a Comebol exige um isolamento maior, mas dentro do estádio uma recepção diferente e o apoio incondicional ao time. Veremos como será o ambiente na quinta-feira dentro do estádio, com a volta dos instrumentos e tudo mais. Muito bem, então a inclusão de sócios torcedores no próximo pleito é uma reivindicação aí da torcida independente que lançou um manifesto que já tem 50 mil adesões. Vale ressaltar o heroísmo de uns caras que tiveram lá na frente do Morumbi ontem, protestando contra o início da votação, um puta de um frio, os caras estavam lá, ainda foram meio enxotados pela segurança do São Paulo lá da entrada do Morumbi, que alguns eram sócios, queriam entrar. Então vale destacar o heroísmo desses caras que estão lá brigando contra essa tentativa de reeleição. Os caras estão
estão firmes lá. E com a inclusão do sócio-torcedor, vale ressaltar, né? O São Paulo, como se disse de você, tem o menor colégio eleitoral do país entre os clubes. Tem 253 eleitores, que foram os que tinham direito a voto, por exemplo, nessa questão da reeleição. E ainda por cima, 26 não apareceram lá para votar. E 2 se abstiveram. Ou seja, 253, 28 simplesmente não votaram sobre uma questão tão importante. Esses caras são conselheiros para quê? Não dá para entender, né? Não votaram nem virtualmente. Nem virtualmente, exatamente. Não é que não precisa ir lá, o cara não precisa, o cara pode votar virtualmente. Não, 26 não votaram e 2 se abstiveram, né? Num colégio que tem 253 pessoas. Dá uma porcentagem absurda de gente que simplesmente tem poder dentro do clube e abre mão de manifestar o seu lado, a sua intenção. Muito bem, então teremos instrumentos, hein, Arnaldo? Era uma preocupação importante sua. Teremos instrumentos no Morumbi, quinta-feira. Quando que é, Arnaldo? Quinta-feira. Teremos também, Tironi, a presença de pelo menos 50 mil torcedores. Sim, né? Exatamente. 46 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Os preços um pouco mais baratos do jogo do Flamengo, mais caros ainda. É possível que fiquem micados aqueles ingressos que a gente conhece. Claro. Nos anéis intermediários e inferior, onde a visão não é muito boa e os preços são caríssimos, né? A arquibancada enche. Então, é bem provável que não tenha... Contra o Flamengo foram 51 mil. Possivelmente teremos mais ou menos o mesmo quórum. Não teremos a lotação completa, porque alguns setores ficam micados. Outra informação importante que acaba de chegar. Opa! De um torcedor aqui no Twitter. Vim aqui no Morumbi pegar o ingresso da minha prima. E, mano, o gramado tá impecável. Não há quem diga que teve show aqui no final de semana. Opa! Tá aí. Teve show do Iron Maiden no domingo. E havia uma preocupação com relação ao gramado e parece estar impecável o gramado do Morumbi. Que boa notícia. Como é que é o nome do torcedor? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui, porque tem aqueles codinomes aqui no Twitter, né? Deixa eu ver, garotinho. Bom, Malik. Você lembra... Malik. Então o gramado está bom do Morumbi, segundo o Malik aqui no Twitter. Exato. E por fim teve treino e teve, me parece, Arnaldo, 2 notícias positivas. Não vou dizer boas, incríveis, excelentes, definitivas, mas positivas. Miranda treinou, Luciano treinou. Eles podem voltar no jogo contra o Atlético Goianiense e aí o São Paulo jogaria quase com seu time titular, considerando que o Igor Gomes era um dos titulares do Rogério Ceni, embora imagino que não fosse mais diante da pressão que a torcida tem feito sobre ele. Mas aí é o máximo, é o melhor que o São Paulo pode entrar em campo, seria. Sim, levando em consideração as lesões do Arboleda, né, já antiga, sim. Do Nicão, mais recente, mas praticamente todo mundo. E aí, Tironi, é um treino, o Luciano era a dúvida se ele participaria do treino todo, o Miranda já vinha participando, mas está desde o jogo contra o América fora. Então, acho que uma decisão do Rogério em relação ao Miranda, mais da experiência da volta, do ritmo, acho que o Rogério vai ter ainda o treino da quarta-feira para definir. Mas, para mim, desta vez, a não ser que exista uma ideia diferente da parte do Rogério, isso a gente nunca pode duvidar, mas, para mim, o time está escancarado. Felipe Alves no gol, não Jandrei. Sim. 3 zagueiros, Diego Costa, Miranda e Léo, os 3 tradicionais. Fica o Ferrares no banco. Os 2 alas, Igor, Vinícius e Reinaldo. Sim. Gabriel Neves e Patrick. Gabriel Neves e Nestor no meio de campo. E o trio de ataque que jogou contra o Bragantino, Luciano, Caleri e Patrick. Qualquer coisa fora isso, para mim é surpresa. Esse é o time óbvio, é o time mais rodado, é o time que tem os jogadores na melhor condição hoje e tem que jogar e ganhar do Atlético Goianiense na marra. Esse time aí, sem muita invenção. Tem que ser esse time aí, na minha opinião. 3-4, jogando no 3-4-3 com o Patrick, às vezes, fechando o meio ali. Exatamente. É isso! Então tá. Fechamos esse vídeo. Nos deem likes, assinem o canal. E teremos ainda vídeos antes do jogo. Calma aí. Não é? Quinta-feira. Bora, rapaziada. Então é isso. Zum, garotinhos. Tchau.